Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Você vai ouvir agora uma palavra de fé. Na instrumentalidade do pastor Carlos Cardoso. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 9. Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim, Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Repita comigo: o poder do arrependimento. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar, eu não posso deixar de falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente está vivendo assim um momento muito delicado, mas muito delicado mesmo. E o que é mais chocante é que as pessoas não percebem o que está acontecendo. É verdadeiramente o que está lá em Lucas 16, 26, quando Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos.
A geração antediluviana, ela estava distraída. Então, Noé foi o pregoeiro que pregou aquele juízo, a terra vai ser destruída e ninguém prestava atenção porque queria continuar a vida. Eu vou dar um exemplo bem simples. Fevereiro, 100 mil soldados russos na fronteira da Ucrânia. 100 mil soldados. Aquilo era um sinal, o que dizia o quê? A Rússia ia entrar. Como é que estava o povo lá na Ucrânia? Comendo, bebendo, trabalhando, estudando, projetando. Meus irmãos, já saiu da Ucrânia 6 milhões de ucranianos. Fora os estrangeiros que estavam lá, que chega a 12 milhões de pessoas. Essas pessoas perderam casa, carro, sonhos, projetos. E pasmem vocês, algumas já estão pedindo ajuda e esmola na Europa. Existe a Itália, né, que está lá sofrendo já. Você vê várias pessoas, você está comendo na rua na Itália, as pessoas vão pedindo comida porque eles já perderam o quê? Tudo. Mas não era um anúncio que ia entrar? Sim ou não? Então, poderia entrar. Eu vi o Luciano Hang também, falando numa reportagem, que ele ligou para os amigos dele na Venezuela, os empresários venezuelanos. Vende tudo e vai embora. Vocês vão perder tudo que vocês têm. E eles não quiseram acreditar. Sabe o que aconteceu? Perderam tudo. Porque tudo foi tomado pelo Estado. Se tornaram empregados do governo, ganhando migalha. Eu tive no Equador tem 2 milhões de venezuelanos, e tem advogado vendendo bolo de pote no sinal. Você sabe por quê? Porque eles não podem exercer nada. Eles estão clandestinos no país. E aí eles deixam alguém lá na Venezuela, na esperança que vão recuperar alguma coisa para cuidar de pouco que tem, mas não conseguem mais alcançar. Aqui também, no Brasil inteiro, né? Por causa da questão da proximidade. Agora, só para vocês entenderem. Foi avisado, o Luciano Hang ligou e disse, venda tudo e vai embora. Ninguém acreditou. Só que agora, para vocês entenderem, nós estamos tomando uma proporção mundial. Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui é que nós estamos caminhando uma crise planetária. E aí, nós precisamos estar não só atentos a isso, entendendo que é a Bíblia que está se cumprindo, mas também para nos preparar. José sabia que havia fome na terra, lá no Egito. O que José fez? Ele armazenou. Se você não sabia, Israel está armazenando alimento agora. E eles usaram a Bíblia para dizer, nós vamos fazer como José, vamos nos precaver da crise alimentar. Então, esse mês de maio, no dia 12, teve uma reunião com os governantes do mundo, que foi uma audiência chamada, quem convocou foi o governo dos Estados Unidos. Então os governos concordaram para o que está acontecendo hoje. Hoje, dia 22, a ONU está fazendo uma reunião, o Queiroga, que é o ministro da Saúde do Brasil, está participando dessa reunião, que está se criando um poder paralelo à OMS, para tratar das próximas enfermidades ou das próximas pandemias. Só que, antes de eles fazer tudo isso, o Bill Gates, o tio Bill, eu vou chamar aqui, porque eu não posso ficar falando muito o nome dele, senão vão dar queda na internet. O tio Bill, ele lançou um livro, e ele lançou o vídeo, como prevenir as próximas pandemias. Por que é importante ligar eles? Porque esse órgão que vai trabalhar ao lado da OMS, ele é totalmente privado, com financiamento, questão bancário, empresarial, totalmente fora do sistema político, e hoje está se tratando o marco regulatório, e eu vou explicar o que é. Se o vírus entrar, qualquer tipo de pandemia, enfermidade, entrar, por exemplo, em Maceió,
O governo brasileiro vai mandar todos os dados para esse órgão paralelo ao OMS, e é eles que vão determinar o uso de máscara, a imunização, isolamento, lockdown. E isso é assustador. Por quê? Porque eles podem passar por cima da Constituição. Isso quer dizer que se qualquer presidente, governador, prefeito não quiser se submeter, eles arrancam e passam por cima de tudo. E além disso, o que é mais assustador é o que está no livro do tio Bill. Que ele já tem o adesivo de hidrogel e uma das farmacêuticas aí, a que mais deu o remédio aí da pandemia, eu não posso falar o nome, ela já criou um remédio com nanotecnologia, de rastreio. Então o que é isso? Eles vão vão colocar um adesivo, um sistema de rastreio em toda a população. Para quê? Por exemplo, se tiver 10 pessoas com febre em determinado local, a própria inteligência artificial vai varrer aquele lugar e vai determinar o foco de um vírus. Ali pode se propagar para muita gente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão isolar aquela região. E para muitos isso parece maravilhoso. Mas é o sistema do controle totalitário que está sendo implantado. E eles têm obsessão de saber tudo ao nosso respeito. Então veja que a ideia está sendo colocada em prática nesse exato momento que... Coloca aí as imagens para mim. Irmãos, disse a questão... Vocês estão vendo aí? Vai aumentar um pouco. Então veja bem, a gente tem a revista The Economist, que é do Banco Mundial. Essa revista faz parte da família Rothschild. Porque muita gente acha que isso é teoria da conspiração, mas os Rothschilds são donos do dinheiro do mundo. Qualquer estudante vai cair nessa família. Então, eles têm uma revista de economia mundial e eles lançam várias mensagens preditivas. E veja que essa capa era da semana do ano passado. Você está vendo lá em cima um macaco? E lá embaixo você está vendo um cacho de banana. Então, já era uma... E outra, questão de vírus, olha lá, todo um sistema de laboratório, vírus, como tratar essas questões, as próximas, já era uma preocupação, pandemias. E aí você fica analisando, parece que nós estamos dentro de algo cronometrado, porque o Fórum Mundial Econômico também já fez um teste de uma pandemia de varíola em 2021. E aí você tem que pensar, eles sabiam? Talvez você não saiba, foi feito o teste de uma pandemia global também em 2019, pelo Fórum Mundial Econômico. Eles fizeram um teste, eles fazem um monte de salas para debater qual as situações, o que vai ser feito, e depois eles executam o negócio. Como também já existe o teste de um sistema de apagão digital, que um sistema hacker pode hackear tudo e haver um apagão digital. Já foi feito o teste. O nome do teste, feito pelo Fórum Mundial Econômico, se chama Cyberpolygon. É só você pesquisar na internet. Você vai ver que eles fizeram vários testes sobre como o governo vai reagir de um apagão digital, que pode ser pior do que uma bomba nuclear. Desconectar o mundo da internet. Você tem noção do nível de ansiedade, de estresse que isso vai gerar? Você não saber quanto você tem no banco, se esse dinheiro vai voltar. Você está entendendo? Agora, olha só. Eles lançam a ideia. Aí existem algumas coisas que a gente vai achando. Pode passar a imagem. A próxima. Olha só. Isso daí aconteceu em janeiro desse ano. Polícia dos Estados Unidos procura por macacos em acidente com caminhão que levaria 100 macacos para laboratório. Eram macacos de experimento científico. Não parece aqueles filmes que você assiste que de repente solta-se um vírus assim? É exatamente isso, meu irmão. Por quê? Porque os macacos se espalharam. E eles eram macacos de laboratório. Não parece incrível? Pode passar. E olha que essa matéria eu lembrei hoje, porque foi em janeiro desse ano. Pode passar. Aí olha só.
frascos de varíola são encontrados acidentalmente em laboratórios nos Estados Unidos. Novembro de 2021. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o que está acontecendo nesse nível de contágio, no Congo, na África, tem mais de 1.000 casos já. Aí nós temos a Europa, Estados Unidos, Israel já declarou caso, um brasileiro está na Alemanha com um caso, e outro, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está com mais de 1.200.000 pessoas com febre. É um dos sintomas que não é o vírus lá na Coreia do Norte, é febre. Eles estão estranhando porque é mais de 1 milhão de pessoas com febre. Então, para muitos isso parece teoria, mas já se tornou uma realidade. Então, isso pode se tornar uma nova pandemia. E hoje a Bélgica, a Bélgica declarou lockdown. 21 dias de quarentena. Por causa, não é do outro vírus não, é por causa já da varíola do macaco. Vocês estão entendendo? Então parece que nós estamos dentro de testes. E tudo isso gera o quê? Daí olha só que coisa interessante que a gente encontrou. Pode passar. Os Estados Unidos compraram 13 milhões de doses do remédio aí, você está lendo lá, né? Para o vírus perigoso, que é o vírus da varíola. Eles já compraram para aplicar nas pessoas. Então, veja bem, não é algo. Já vem automaticamente o quê? Tem que aplicar alguma coisa nas pessoas. Outra questão, meus irmãos. A hepatite em pequenos, em crianças. Meus irmãos, se alastrou, já são mais de 400 casos, já teve transplante, já teve óbitos de crianças por causa da hepatite. Então, pode preparar a próxima imagem ali, pode preparar. Eu só estou alertando vocês, daí olha aí, ó. Já veio a questão dos países europeus, já estão alerta, Reino Unido, Portugal, porque já está em contágio, pode passar. Israel, essa semana, teve o primeiro caso, olha lá. Ó. Israel teve o primeiro caso, e está aí. E, infelizmente, eu queria chegar aqui para vocês e dizer que isso aqui vai parar. Mas o cenário é domínio mundial por medo. Isso gera medo, sim ou não? Por quê? Quando a pessoa está com medo, ela se torna vulnerável e rapidamente ela se submete a um sistema. Então, pode passar para a próxima imagem, que essa é pior, porque essa é dessa semana. Você consegue dar zoom nesse feixe de trigo ali? Vocês estão enxergando que não é trigo? Sim ou não? São caveiras, meus irmãos. Então, não é trigo, é um monte de caveirinha. A próxima crise alimentar. Então, olha lá, ó, a próxima catástrofe alimentar. Da The Economist, da revista do senhor Rothschild e do Banco Mundial. Matéria, eu li a matéria. Aí a Índia brecou essa semana a importação de trigo. O que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia é totalmente... Você assiste uma coisa que a TV te passa. Maior concentração de nazistas do mundo, Ucrânia. Alguém sabia disso? 9 laboratórios de arma química. Armazenando um monte de produtos para fazer armamento nuclear. Quem é os maiores investidores da Ucrânia? Biden. E a família Clinton. E o pior de todos, que é considerado por Donald Trump como um lixo da humanidade, chamado George Soros, o maior narcotraficante do mundo, dono da Vale do Rio Doce, que criou agora uma associação para apoiar a esquerda brasileira para tirar o governo de direita. Dono dos maiores laboratórios de aborto do mundo. E eu repito, maior narcotraficante do planeta Terra. Ele comanda a Ucrânia. E aí eles colocaram a Rússia como o que nisso daqui? O vilão da humanidade. E as pessoas acreditam. É verdade ou não é?
Vocês não lembram lá atrás, quando o Macron disse que a nossa casa está queimando, a Amazônia está queimando? O único presidente do mundo que falou, deixa o Brasil cuidar da Amazônia, foi o presidente russo. Então as pessoas não começam a assimilar. Agora presta atenção no que está acontecendo. A Rússia está lá na Ucrânia. Isso já está criando uma crise alimentar gigantesca, um dos países mais afetados, a África. A Índia proibiu a importação do trigo. E o pior, o maior porto do mundo, Xangai, está trabalhando a 50%. E várias cidades na China estão o quê? Fechadas. Mesmo já tem gente morrendo de fome. Mas o problema não é a questão do fechamento das pessoas em casa. As fábricas estão fechadas. E sabe o que acontece? Uma hiperinflação, sim ou não? E é no Brasil, no mundo. Meu irmão, Estados Unidos, maior inflação dos últimos 40 anos. Reino Unido, maior inflação dos últimos 40 anos. União Europeia, maior inflação dos últimos 30 anos. O preço está aumentando. O que os governos estão fazendo no mundo todo? Para controlar o preço, aumentam os juros. E aí o preço se mantém, certo? Só que sabe o que vai acontecer agora? Vai faltar o insumo. E pela falta, eles não vão conseguir barrar o preço. Então o preço vai para onde? Vai subir. Isso é automático, meu irmão. Pela falta do produto, as pessoas vão procurar, e se elas quiserem comprar, elas vão ter que pagar muito caro. E o que é mais cruel nisso tudo? Veja bem, eu estou falando de uma revista que já divulgou, a divulgação aí, dessa revista, 1,6 bilhão de pessoas vão sofrer de fome no planeta. 250 milhões de pessoas vão ficar na extrema pobreza e miséria. Isso vão comer 1 ou 2 vezes por semana. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Por quê? Você está pagando caro em tudo que você consome, sim ou não? Tem muito dinheiro circulando, sim ou não? Só que a sensação é que do nada o Bitcoin está em queda, meu irmão. Está despencando. Bancos digitais despencando. O sistema econômico de bolsa de valores já está abaixo de 10, eles ficam mantendo. Os Estados Unidos, eu tenho um amigo meu que trabalha com cidadania italiana, ele falou, ele nunca viu um governo americano tão fraco. Não tem respeito do povo. Por quê? Porque Biden não para de imprimir dólar, meu irmão. E você sabe que quando qualquer país imprime dinheiro, quem é que paga esse dinheiro? É o povo. Vamos falar no Brasil? Imprimiram R$200. Quem é que paga? O povo. São mecanismos para o povo pagar dívida. E ninguém está enxergando. Então, o que nós estamos? E eu sei que aqui tem vários doutores, pessoas que estão dentro desse mercado e conseguem entender. Nós estamos numa transição. O fim do petrodólar, que seria o fim do poderio americano. E é isso que está acontecendo. A América está enfraquecendo. E a China vai se tornar a nova potência mundial. Isso tem vários economistas, e isso está claro. A China já comprou a África inteira, ela está aqui no Nordeste inteiro. Existem acordos entre o governo Dilma e a China, que o Brasil não pode ter intervenção militar, porque a China vai ter autorização para entrar aqui em guerra. São acordos assinados. A China, a Rússia, a Índia, a África e o Brasil formam algo dentro da geopolítica chamado BRICS, que vai ser a nova ordem mundial. E isso está declarado. Veja que a própria Rússia está falando sobre isso, a nova ordem mundial. E o que era isso para nós antes da pandemia? Teoria da... E o que está se tornando agora? Isso é uma realidade, meu irmão, e você não pode fechar a sua visão para essa realidade. E tudo isso que eu falei aqui agora, eu só encontro resposta aonde?
Porque o que seria essa nova ordem? O reverendo diz a nova desordem mundial. Vamos lá, o que seria a nova desordem mundial? Um único governo, uma única moeda, e eu alertei hoje à tarde e vou dizer, se você tem muito dinheiro em banco, muito dinheiro físico, né, em espécie, o governo brasileiro, a partir de junho, eles vão recolher todo o dinheiro físico. É o real digital. Lançamento 2023. Por que eles não querem que as pessoas tenham mais dinheiro em espécie? Controle. Eles querem saber o que você come, o que você veste, quantos litros de gasolina você coloca na casa, quanto você gasta com energia, quanto você gasta com água, quanto você gasta com comida. Tudo vai ser controlado pelo governo. Então, cuidado com o dinheiro lá debaixo do colchão. Mas por trás, por quê? Porque é controle, meu irmão, é um controle social. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui já é uma realidade na China. E é tão forte na China, meu irmão, que a questão do crédito social na China, se a pessoa tiver com pontuação baixa, ela perde tudo. Se ela adorar Jesus na China, a pessoa declarar sua fé em Cristo, ela perde o seu crédito social. Ela tem que ser totalmente submissa ao que o governo quer. Então, tudo isso é muito importante que você entenda que está acontecendo, está em execução, e isso dentro de um parâmetro escatológico é a multiplicação das dores. As dores vão aumentar. E eu já vou dizer algo assim, no nível de profeta aqui. Saia dessa vibe que tudo vai melhorar. As dores vão se multiplicar daqui para frente. Em todas as esferas. No âmbito social, no âmbito político. O presidente pode permanecer e deve permanecer, mas ele não vai conseguir reverter essa situação. Porque é um sistema que está sendo implantado. Vocês estão entendendo isso aqui? É um sistema, meu irmão. E ele é opressor contra a população. Vamos lá, os Estados Unidos aprovou essa semana 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. 40 bi. Isso acabaria com a fome da África, por alguns meses. Eles querem acabar com a miséria? Vocês estão entendendo? A gente não para imaginar. O Elon Musk fez o cálculo, 6 bilhões daria mais de 30 dias de resgate de cidadania do ser humano na África. E ele disse, eu pago a conta, só que eu quero que vocês me passam as notas do que vocês compraram para acabar com a miséria na África. Eles deram para ele. Porque eles se prevalecem na miséria. Então são coisas que a gente não para imaginar. E sabe o que isso é muito importante para nós aqui? Passa aí a imagem. Essa é a capa da revista, pode passar? Essa é a capa da revista Veja. Então olha lá, dessa semana, alguém viu essa capa essa semana? É a capa da Veja, olha lá. Inflação, desigualdade, educação, desequilíbrio, pobreza do debate. A culpa é de quem? Aí olha os quadrinhos pequenos, deixa aumenta aí. O Brasil é governado por um psicopata. Fascista não faz nada pelo povo. Teto de gasto é uma ficção fraudulenta. Está na cara que vai botar abortista no STF. A luta do bem contra o mal. E eles colocam a culpa de quem tudo isso que está acontecendo no Brasil agora? No presidente. Agora, vocês viram que eu mostrei que é o mundo que está sofrendo? Só que esse ano é eleitoral, eles vão se aproveitar de toda a publicidade negativa mundial para colocar a culpa num homem só. E aqui, eu não estou fazendo campanha política, meu irmão, eu só quero que você entenda que eles estão passando fake news e estão querendo processar o presidente por fake news. Isso é uma fake news. Isso daí, a capa da Veja é uma fake news. Porque a miséria está assolando o mundo. Então, o que eu quero dizer sobre tudo isso? Pode ligar a luz, eu vou parar aqui, porque eu quero só deixar uma palavra para o seu coração. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? É um cenário apocalíptico isso, sim ou não?
E isso nos mostra o quão perto nós estamos da volta, o quão perto Jesus está às portas. Irmãos, é tempo de nos aproximar de Jesus. E é aí que veio essa mensagem ao meu coração, só para você entender tudo isso, assimile tudo isso que eu falei agora, e olhe para o teu estágio hoje de crente. E quando você lê esse texto aqui de Romanos 6, ele não dá para formar doutrina, porque é o único texto que fala que é impossível que alguém caiu se levante. Sim ou não? Mas as pessoas não interpretam, as pessoas só lêem o verso 4, 5 e 6 e não vai para o 7, 8 e 9, porque a resposta está no 8, 7, 8 e 9. Então olha só, mas a nossa imagem é que alguém que está em Deus, ele jamais vai cair. E veja que a pessoa que é relatada aqui pelo escritor, ela teve experiências profundas com Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aí no verso 4. É impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados, foram iluminados. 2, provaram o dom celeste. 3, se tornaram participantes do Espírito Santo. 4, olha só, provaram a boa palavra de Deus. E 5, olha o que diz aí, e os poderes do mundo vindouro. A Bíblia está falando de alguém que teve uma vida profunda com Deus. Uma vida de experiências com o Espírito Santo. Uma vida de experiências com a palavra. Uma vida de experiência com o dom celeste. E provou até o poder do século futuro. A Bíblia está dizendo aqui que é impossível, está lá no verso de número 6, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. E sabe o que é isso, meu irmão? Você sabia que existe um limite? Aí você vai dizer, pastor, isso é heresia, limitar a graça. A graça é ilimitada, o amor de Deus é ilimitado. Mas existe um limite humano, que quando o homem passa por esse limite, ele não consegue mais voltar. A Bíblia diz, olha o limite, buscai ao Senhor enquanto se pode. Vai chegar um tempo que a pessoa vai buscar e não vai. Porque ele ultrapassou o quê? O limite. E o limite não é o limite que Deus deu, é o limite que ele estabeleceu. Você já vai entender. Porque quando você vai interpretar o verso 7 e 8, você vai entender aqui que está o mistério do negócio. Para quem que é impossível? Se levantar, se restaurar. O verso 7 diz, porque a terra que absorve, que embebeda, vamos ler essa tradução aqui, gostei, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe o quê? A bênção de Deus. Agora olha o que diz o verso 8. Mas os que produzem espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser? A terra pode ser queimada? Não é um exemplo? Quem é que queima? É a terra ou o homem? É só para você entender. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A chuva, ela vem sobre todos. Mas o problema não está na chuva. O problema está na terra que não se embebeda mais da água. É a terra que fica petrificada e não absorve mais. A água não tem mais penetração sobre ela. E ela não produz mais coisas boas, mas abrolhos e espinhos, e ela vai ser queimada.
Sabe qual é o problema? É que eu e você provamos o dom celeste, fomos iluminados, provamos da palavra do Espírito Santo, do poder do mundo vindouro. Só que nós paramos de deixar a chuva jorrar na terra. O problema é, eu vim para a luz, imagine que aqui, vou colocar a direita como a luz, não a esquerda, imagine que está ali a luz. E olha só, eu estou caminhando na luz, eu provei, eu estou cheio de Deus, mas de repente, o pecado me atrai, e eu volto. E o problema não está aqui em pecar, porque eu posso ir e não voltar mais. O problema é quando eu peco e eu não me arrependo para voltar para a chuva, para deixar a chuva embebedar a minha terra. Eu vou dar outro exemplo, só para você entender isso aqui. Eu tenho 40 anos de idade. Eu vou dar um número aproximado. Eu devo ter vivido aí aproximadamente 14 mil dias. Só é uma imaginação aí, para você entender. Mas foi mais ou menos isso aí. Se não foi um pouco menos ou um pouco mais. 14 mil dias, fica com 14 mil dias. Imagine que eu comi 1 quilo de comida por dia. Quantos quilos de comida eu comi? 14 toneladas de comida. Comi pouco, comi muito. Agora, meu Deus, eu comi 14 toneladas de comida. É muita comida. Vou parar de comer. O que vai acontecer? Eu vou morrer. É a mesma coisa. Você provou a palavra, o dom celeste, o poder do mundo vindouro, o Espírito Santo. Só que se você parar de deixar essa chuva regar a tua terra vai ser queimada. E é esse o limite. Sabe qual é o limite? É quando eu não me relaciono mais com o Espírito Santo. Glória a Deus. E é por isso que o verso 9 está dizendo o quê? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores, que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Não deixe a tua terra secar. É o Espírito Santo que está dizendo para nós, de vós, amados, eu espero coisas melhores. Deixa a chuva embebedar a tua terra novamente. Alabacante, uremai, a glória a Deus. Deixa eu embebedar a tua terra novamente. Arabacante, uremai, aleluia. Deixa eu voltar a ter relacionamento contigo. Aleluia. E esse contexto, ele está ligado à blasfêmia contra o Espírito. Porque Jesus disse, você pode pecar contra mim. Está perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá. Só para você entender, o que é a blasfêmia? Você pode xingar o Espírito, você pode falar mal do Espírito. Agora, o que Jesus falou é muito forte. Você pode me xingar, você pode fazer o que quiser comigo. Tem perdão. Sabe por que tem perdão? Porque se pecar contra Cristo, o Espírito Santo ainda tem oportunidade de convencer você para voltar. Agora, se você blasfemar contra o Espírito, quem é que vai te levar ao arrependimento? Se você blasfemar contra o Espírito, quem é que vai te levar para o propósito? Mas o que é blasfêmia? A chuva continua caindo. Ele continua me chamando ao arrependimento. De vós, amados, espero coisa melhor. Mas sabe qual é? O problema é que tem gente que foi e não volta mais.
E é a pessoa que rejeita o perdão de Deus. E ela diz para mim, não tem mais jeito, eu já estou condenado ao inferno. E eu digo como pastor que eu já encontrei alguns assim. Encontrei um homem bêbado em Curitiba, eu comecei a pregar para ele. E ele falou para mim, pastor, eu adulterei. Eu estou condenado ao inferno. Não tem mais jeito. Aí eu pensei, ele está bêbado, né? E preguei. Ele falou, não quero, não vou aceitar Jesus, porque eu já estou condenado ao inferno. No outro, alguns dias depois, eu encontrei ele de novo, parei ele, comecei a pregar. Ele falou, pastor, o que eu falei aquele dia, eu lembro do senhor. Eu adulterei. E eu já estou condenado ao... Então, o que ele fez? Ele secou. E ele por si só rejeita a graça de Deus. Por quê, meu irmão? Porque ninguém merece perdão. E isso é fato. Ninguém merece. Você não merece perdão. É por isso que a palavra é graça, é favor e merecido. Mas mesmo sem merecer, Ele te amou. E Ele sempre está disposto a embebedar a tua terra quando você se arrepende. Alabacan Juremaia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alabacan Juremaia. E não existe outro mecanismo para a tua terra se embebedar, para haver um avivamento, um despertamento na tua vida, se não for o arrependimento. E sabe qual é a maior estratégia do diabo nessa geração? É nos tornar insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. É quando Ele fala e eu fecho o meu coração. É quando Ele diz, conserta a tua vida, volta para a minha presença, volta a ser cheio, volta a provar do poder do século vindouro, volta para a iluminação, volta para a boa palavra, e você permanece estático, não se movimenta, não reage. Aleluia. Essa insensibilidade gera silêncio, essa insensibilidade vai secando a terra. É por isso que Deus me trouxe nessa noite aqui nesse lugar. Porque de vós, amados, esperamos coisas melhores. De vós, amados, esperamos coisas melhores que levam à salvação, que acompanham a salvação. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo, diga glória ao nome de Jesus. Era bacana, Juremaia. Aleluia, olha o poder do arrependimento, olha o poder do arrependimento. Primeiro, o arrependimento gera anulação de sentença. Repita comigo, anulação de sentença. Irmãos, Deus mandou Jonas em Nínive, e eu nem vou pegar todo o contexto da história de Nínive, só quero pegar Jonas capítulo 3, depois você leia na sua casa. Jonas começou a pregar, e ele diz, essa terra será destruída num prazo de 40 dias. Só isso que ele falou. Ele não falou para o povo se arrepender. Ele pregou que Nínive seria destruída. Por quê? Porque o decreto de Deus já estava declarado. Vai ser destruída. A sentença era destruição. Só que o povo entendeu e o rei entendeu. Nem animal come por 3 dias. Pano de saco, cinza na cabeça, boca no pó. Olhando para Nínive, disse, não vou conseguir. Eles se arrependeram.
E a sentença contra Nínive foi anulada naquela geração. Aleluia. O arrependimento anula sentenças contra a nossa vida. Irmãos, compreendo o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6. E o versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Todas as vezes que eu viro para cá, eu estou trazendo consequências sobre o meu pecado. A única forma de anular sentenças é o arrependimento. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer anular sentenças contra a tua alma. Ele quer anular sentenças contra a tua família. Ele quer anular sentenças contra os teus negócios. Ele quer anular a intervenção, aleluia, daquilo que poderia gerar a destruição, mas Ele está precisando e vendo e querendo um posicionamento da tua alma, glória a Deus. Alabacandioremaia. Aí olha o que diz a Bíblia. Porque o que semeia, verso de número 8, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Era bacana, Uremaia. Pare, meu irmão, e analise como está a tua vida hoje. Arrependa-se para ver anulação de sentença. Segundo, o arrependimento, ele gera um novo recomeço. Repita comigo, novo recomeço. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Você sabia que pela lei mosaica era para acontecer o que com Davi? Era para morrer. Mas Deus deu oportunidade a Davi de um recomeço na presença dele. E Davi não cometeu qualquer pecado, ele cometeu um adultério e um homicídio, meu irmão. E programado. Isso é um delito. Ele programou o pecado. Ele projetou o pecado. Tudo minuciosamente. Mas quando Deus veio ao encontro de Davi, Davi entendeu que a terra estava precisando de água. Irmãos, aí você vê Saul. Olha só o que gera o arrependimento. Saul mexeu no sacrifício, ofereceu sacrifício, tomou porção que não era para tomar. O que Deus fez com Saul? Rejeitou. Davi cometeu um homicídio e um adultério. Deus perdoou. E qual é a diferença dos dois? Saul colocou a culpa nos outros. Colocou a culpa no povo. Ele não aceitou o seu pecado. Mas nessa noite, meu irmão, faça como Davi. Que no Salmo 32, Davi disse: enquanto eu encobri o meu pecado, todo dia a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou um fel, os meus ossos, algumas traduções dizem assim, ó, os meus ossos apodreceram. Pecado. Ele sentia a mão de Deus pesando. Mas sabe o que ele vai dizer? Confessei-te o meu pecado. E quando ele se arrepende do pecado, o céu abraça a alma dele, glória a Deus. E sabe qual é o problema que muita gente não entende, Davi?
é que quando você lê a história de Davi, você vai entender que Davi era desesperado pela presença de Deus. Repita comigo: desesperado pela presença de Deus. Aleluia. Davi não sabia viver sem a presença do Espírito. Que esse desespero venha inundar a nossa vida, não do que vai acontecer com o mundo, mas que eu e você possamos ficar desesperados pela presença do Espírito na nossa vida. Remindi que elebau e jovederia. E para concluir, repita comigo: o arrependimento devolve o direito perdido. O filho pródigo cometeu vários pecados. O filho pródigo desonrou o pai porque pediu a herança. O filho pródigo desonrou o irmão porque ele tomou a bênção da progenitura, tomando a herança antes do irmão mais velho. O filho pródigo, a Bíblia diz que o terceiro pecado dele, ele foi para uma terra longínqua e distante. Ele foi para longe dos termos de Israel, ele foi para uma terra profana. Quarto, o filho pródigo. Você sabe o que o filho pródigo fez? Ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes e com as bebedices. Quinto, o filho pródigo foi trabalhar alimentando porcos. E era pecado, porque porco é imundo para um judeu. Ele foi alimentar porcos. Sexto, pecado do filho pródigo, sabe qual é? Ele queria comer da comida dos porcos. Ele desejou se alimentar da comida de porcos. Mas lá naquele estágio, ele diz: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz, olha o poder do arrependimento, quando ele tem esse sentimento, ele não esperou para depois. A Bíblia diz que quando esse sentimento veio, ele levantou-se e foi, glória a Deus. E o que eu acho lindo, meu irmão, é que quando o pai viu, o pai poderia dizer: não quero na minha casa, não quero na minha presença, não tem mais direito a nada. O que a Bíblia diz? O pai correu ao encontro, abraçou e beijou. E se você ler a confissão do filho pródigo, ele vai dizer assim, ó: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E parou ali, porque o pai interrompeu a história, você sabia? Ele não pediu para se transformar num jornalista, sabe por quê? Porque o pai interrompe e diz: traga a melhor veste. E a melhor veste teria o brasão da família. Aí o pai pega e diz: coloca a sandália no pé. Só usava sandália filho. Quem não usava sandália era escravo. O pai devolvendo o direito. Agora olha o pacto. O pai pegou o anel e colocou no dedo. Esse meu filho estava perdido, mas foi encontrado. E ele devolveu todo o direito que ele perdeu. Sabe por que ele devolveu? Porque ele se arrependeu. E eu digo sem medo de errar, tem muitos pródigos dentro da igreja. Você só está com a capa, mas você já está lá dando comida para porco e desejando comer. E o Senhor está te dizendo: volta para os meus braços. Eu quero voltar a ter relacionamento contigo. Eu só vou ler um texto para nós concluir.
2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Você sabia que existe uma tristeza que provém de Deus? Veja que a Bíblia diz, a tristeza segundo Deus. Qual é essa tristeza? É uma tristeza gerada em nós pelo Espírito. Por não suportarmos muitas das vezes o pecado e vivemos pecando, o Espírito Santo gera uma tristeza na alma. E essa tristeza, olha o que diz a Bíblia, ela produz arrependimento para a salvação. Essa tristeza nos leva de novo para o trilho. Essa tristeza nos leva de novo para o caminho. E é um perigo se você não está sentindo mais essa tristeza, por não ter relação com o Espírito Santo. Mas se essa tristeza está lá na tua alma, e a tua alma diz, a tua alma, ah, que desejo que eu tenho de voltar a sentir a boa palavra, o Espírito Santo, o dom celeste, o poder do mundo vindouro de ser iluminado. O desejo da alma, Senhor, me renova. Eu não suporto mais viver dominado, escravo. Senhor, eu não fui chamado para viver vazio e acomodado do jeito que eu estou. Porque se esses sentimentos começam a surgir em você, esses desejos, é o Espírito que está gerando em você a necessidade de você voltar para o propósito. E eu quero dizer que hoje a chuva vai descer na tua terra. Oh, a chuva vai embebedar a tua terra, glória a Deus. A tua terra não será queimada, sabe por quê? Porque de vós, amados, esperamos coisas melhores para a salvação. Oh, glória ao nome de Jesus. Fique de pé nessa noite, dando glória ao Espírito. Elabacante, ohemi kelebahaya. Oh, o Espírito de Deus quer encharcar a tua vida hoje. O Espírito de Deus quer embebedar a tua vida hoje. Era bacana, Uremaia. Jesus se colocou de pé no último dia da festa e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque como diz as Escrituras, que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Xerabacante. Remindi que leba remina calavaya. Showigi de que me calavastia. Ele quer te incendiar essa noite. Tem alguma alma para Jesus nesse lugar? Filho pródigo, volta hoje. O céu quer te abraçar hoje. O céu quer te restituir o direito perdido hoje. Tem alguém para Jesus que quer se render a Cristo, que quer dizer: Senhor, está aqui minha alma. Jesus está te chamando.
Eu vou esperar 2 minutos apenas, eu vou estar orando. Aleluia. Vem para Cristo agora, Cristo está te chamando. Eu vou esperar 2 minutos a partir de agora, não espere para amanhã. Ele está te dizendo: dai-me, filho meu, o teu coração. Torna-te para a minha presença, porque sou eu que te remi. Vem para Cristo. Vai dando glória, irmão, porque o Espírito de Deus tem mistério nesse lugar. O Espírito de Deus tem renovo para a tua alma neste lugar. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Alabacan Juremaia. Vem, pecador. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Vem. 1 minuto e eu vou estar orando, meu irmão. Alabacan Johemi Kelebaia. Arabacando Revastia. Vem, pecador. Vem, filho pródigo. O céu está te aguardando para fazer uma festa. Hoje é o teu dia. 30 segundos e eu vou estar orando. Aleluia. Anakalavaui. Remindi Kelebacan Jorevastia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Aleluia. Se você deseja vir no altar e dizer: Senhor, me renova, me faz um vaso novo. Eu quero orar pela tua alma. Se você deseja, meu irmão, corra para o altar. O Espírito Santo está te chamando hoje. Eu quero orar por você, meu irmão. A tua alma está em desespero pela ausência da presença. Levanta a mão direita para o céu. Senhor, circula o teu sangue aqui agora, Pai, e quebra todas as cadeias e grilhões que aprisionam almas. Seja livre de toda acusação do pecado. A tua alma está clamando por socorro. A tua alma está igual a de Davi. Tira a minha alma da prisão, Senhor. Eu quero louvar o teu nome. E a mão do Todo-Poderoso está indo do teu encontro agora e te arrancando do calabouço. O Senhor está colocando um cântico novo nos teus lábios. Orebacandiuremaia. Irmão, eu gostaria que você não pedisse nada agora. O perdão já foi liberado. Satanás aqui não é teu lugar. Sai dessa mente e desse coração. Satanás aqui não é teu lugar, acusador. Nós te vencemos pelo sangue de Cristo e pela palavra. Nós te vencemos pela palavra e pelo sangue de Jesus. Sai deste mente, deste ambiente. Seja livre, meu irmão, para fazer o que eu vou falar agora. Só alguns segundos e glória e aleluia. Não peça nada. E meu irmão, demônio não entende língua estranha que crente fala. Essa língua é você e o trono e você. Solta essa rajada de línguas que há tempo você não solta. Solta essa rajada de línguas que há tempo a tua alma e o Espírito está dizendo: fala em mistérios. Solta agora. Erabacandio. Urabacamene kelebacandio emi kemanacandorevacandorema.
Hami kalau ijevederia. Orebacanduki, Bekeminahaya. O Espírito está presenteando crentes e renovando dons espirituais. Vem Espírito, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom do discernir Espírito. Renova e distribui sobre a tua noiva o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da fé. Homem de Deus, mulher de Deus, receba poder para expelir demônios. Espírito de Deus, o dom da profecia, o dom de interpretação de línguas e o dom de línguas e variedades de línguas. Quem é batizado no Espírito fala em mistério, quem não é. O batizador está aqui e ele quer te imergir, ele quer te capacitar, ele quer te revestir de poder. Vem Espírito, embebeda essa terra. Arabacanjuremaya. Remikele bakalava. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.